Fala pessoal, eu sou a Camila. Fala galera, meu nome é Lucas e juntos nós somos o Apostando a 2. Hoje é o terceiro episódio da série que a gente está fazendo sobre o retorno dos times para os campeonatos nacionais. E hoje a gente vai falar sobre 4 times novamente, que são Cruzeiro, CSA, Flamengo e Fluminense. Então segura aí que depois da vinheta vem as informações. Bora! O primeiro time que a gente vai passar hoje é o Cruzeiro, então bora lá para as informações. A gente já começa comentando sobre a crise que o Cruzeiro vem enfrentando. Mais um clube brasileiro em crise. Já se meteram em grandes polêmicas, né, pela questão do conselho deles. Quem assistiu o Fantástico aí viu a reportagem completa, a situação tá bem feia lá no Cruzeiro. Acabou que eles acabaram elegendo um novo conselho fiscal pro time, né, para poder ver toda essa questão das contas que eles tiveram do ano passado. Só que esse novo conselho fiscal foi elegido e aprovado pela própria administração de agora, que é exatamente o problema que o time está enfrentando. Então, os torcedores aproveitaram que o Cruzeiro já vai voltar com um grande clássico contra o Atlético Mineiro e foram manifestar e encher de cartazes e faixas em frente à administração para mostrar o quão descontentes eles estão, porque a coisa está muito feia e pelo jeito vai continuar, né? Porque e se não bastasse essa crise aí financeira do Cruzeiro, o clube ainda enfrenta um problema com o lateral Edilson no STJD por conta do cartão vermelho que ele recebeu contra o Internacional numa agressão ao Nico Lopes. Ele tomou 2 jogos de suspensão, só que a secretaria recorreu para que ele fosse punido por mais tempo. Eles até citaram um artigo sobre agressão física, onde o jogador deve ser punido num mínimo de 4 jogos ao máximo de 12. Então, essa decisão que foi feita em primeira instância dos 2 jogos foi recorrida e o Cruzeiro está aí aguardando o desenrolar do processo para saber qual vai ser a real situação do Edilson aí para essa volta. É difícil, né, gente? Agora, saindo um pouco desses problemas financeiros, jurídicos do Cruzeiro, vamos começar a falar da preparação em si do time, né? Vamos começar pela movimentação do mercado, acho que é melhor. O time acabou perdendo o Lucas Silva porque o Real Madrid não renovou o contrato de empréstimo com eles, então a gente já não vai contar com o Lucas Silva para essa volta. E com a ida do Raniel para o São Paulo, eles acabaram faturando 13 milhões para os cofres dele, para essa questão de movimentação de jogadores, né? E ainda vai sobrar uma gordurinha aí para novas vendas. Falando no elenco forte do Cruzeiro, essa essa intertemporada que foi feita aí na Copa América foi muito importante para um jogador muito importante também para o Cruzeiro, eu acredito, nos próximos meses, que é o Pedro Rocha. Pedro Rocha chegou aí do Spartak da Rússia com a temporada já em andamento, então ele não conseguiu fazer a pré-temporada com o elenco, até participou bastante, atuou em 11 dos 17 jogos que ele estava disponível, mas acabou sofrendo um pouco tanto na parte física quanto na parte de entrosamento com a equipe. Eu acho que o Pedro Rocha é um jogador que tem muito a somar esse time do Cruzeiro. Eu acho ele um ótimo jogador, veloz, forte, finalizador. Então eu acho que ele, aproveitando essa pré-temporada para se entrosar e voltar bem fisicamente, o Cruzeiro ganha um reforço aí muito importante para o resto da temporada. Com a volta dele 100% e a volta do Rodriguinho, o Cruzeiro ganha muito, né? Eles atuaram juntos já aí no último amistoso, entraram só no segundo tempo com um time já um pouco misto, mas participaram de construção de gol. São 2 jogadores bem importantes que eu acho que vão reforçar muito pro Cruzeiro aí nessa volta da Copa América. Outra mudança no time também é que agora o volante Marquinhos Gabriel, ele vai assumir o meio-campo do lado do Henrique, então a gente já prevê mais mobilidade e marcação também agora, né? E quanto à composição tática assim do time, sistema de jogo, a imprensa conseguiu acompanhar alguns treinos do Cruzeiro, né? Alguns foram abertos só até o aquecimento, outros eles conseguiram acompanhar um pouco mais,
mas no último treino o Mano Menezes fechou tudo, eles não conseguiram acompanhar aquecimento, não conseguiram saber os jogadores que foram a campo, então o Mano vai fazer um pouco de mistério aí pra gente saber como vai entrar esse Cruzeiro já nesse clássico contra o Atlético Mineiro. Mas acredito que de qualquer forma vai entrar um time forte, a gente só precisa ver como que esse time vai entrar por conta desses problemas internos que a gente já viu aí que afetou o Cruzeiro nos últimos jogos da temporada, né, até aqui. Uma dessas variações táticas que aconteceu durante essa intertemporada era o David, não sei como fala agora, jogando ao lado do Fred. O saco, velho. Uma dessas variações táticas aí que a gente conseguiu observar é que o Mano Menezes por hora tá colocando o David ao lado do Fred no ataque do Cruzeiro. Então o Cruzeiro joga aí com 2 jogadores um pouco mais de áreas, né? O David cai um pouco mais pelas pontas também, mas é um jogador de referência. Então a gente pode ver algumas variações interessantes aí, porque o Cruzeiro sempre costumou jogar com uma referência só e movimentação no meio, né? Os pontas abrindo. Então vamos ver como vai ser aí. Essa variação pode ser muito importante porque uma das coisas que o próprio Robinho chegou a falar em entrevista é que o Cruzeiro já estava se tornando um time um pouco previsível porque o estilo de jogo do Mano Menezes já era de conhecimento dos outros times, então o time precisava um pouco mais dessa variação tática e acredito que o Cruzeiro tenha aproveitado bem a intertemporada para testar esse tipo de variação. Então é o que eu falei, é um time forte, bem preparado, a gente só precisa ver aí como fica essa questão da vontade por conta dos problemas internos. Que não são poucos. Agora, bora lá falar um pouco do CSA. Bom, o CSA se movimentou muito aí no mercado, eu vou até ler os nomes porque eu não conheço todos os jogadores, então se eu não ler eu vou esquecer algum com certeza. Mas já adianto que dentre todas as movimentações, a mais importante foi a saída do técnico. O Marcelo Cabo já estava no clube há um bom tempo, já desde fevereiro do ano passado, então passou toda a campanha da Série B com o clube, fez um bom trabalho, mas acabou sendo demitido aí nessa intertemporada após perder para o Sport no amistoso. Então, dentre todos os nomes, talvez a saída dele e a chegada do Argel para o comando técnico seja a maior contratação, ao lado do atacante Alexandro, Alec Gol aí, que já jogou em clubes grandes como Inter, Atlético Mineiro, todo mundo conhece, estava no São Bento e veio agora aí para reforçar o CSA. Além dos dois, durante a parada aí para a Copa América, o CSA anunciou 7 jogadores. Julian Benítez, Rodolfo Gamarra, Jean Kleber e Ricardo Bueno foram anunciados primeiro. Depois também tivemos aí a confirmação do Euler, o Alan Costa e o Alexandro que eu falei. Também vale lembrar que o Keirson chegou a ser anunciado aí pela diretoria, mas não passou nos exames médicos e aí não fechou o contrato com o CSA ainda. Por outro lado, o CSA também teve o desligamento de muitos jogadores, que eu também vou ler aqui. A memória dele é ruim mesmo. Não, são muitos nomes, vocês estão vendo. Um deles é o meia Maidana, que chegou no entendimento com a direção e se desligou do clube. Aí o Matheus Sávio, o lateral esquerdo Pedro Rosa, o zagueiro Rony e o meia John Clay também se despediram do clube. O Sávio foi para o Japão, o Pedro foi dispensado e o Rony foi devolvido para o São Paulo, além do John ter sido trocado pelo Marítimo, com o Marítimo de Portugal pelo Jean Kleber. Enfim, foram essas as movimentações aí do CSA nessa pausa para a Copa América. Chegaram aí 7 nomes, um treinador, saíram outros 5 nomes, então o time modificou muito e a gente vai ter que observar aí durante as partidas como é que chega esse novo CSA aí depois da intertemporada. O técnico Argel já vai ter como estreia a partida contra o Corinthians, então ele já vai começar com um time com nome forte no campeonato. E logo como visitante, já que a partida vai ser na Arena Corinthians. Mas talvez ele tenha tanto o Luciano Castan quanto
o volante Naldo de volta, né, já que eles conseguiram já cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo. Esse problema de cartão amarelo tem sido constante no CSA, aliás. Para essa volta agora, ele já tem aí 3 jogadores suspensos, que é o Jordi, o Apodi e o Newton. Então tem que ficar de olho aí, porque já é um time limitado em termos de elenco, e se ficar tendo suspensão, principalmente desses nomes importantes como o Apodi, o Newton para o time, vai ficar complicada a situação. O Argel ainda não sinalizou uma possível equipe titular com todas essas contratações aí. Ele ainda está esperando a volta do Carlinhos, que se lesionou, e a volta do Patrick. Das contratações, eles esperam que pelo menos o Alexandre e o Alan já comecem jogando aí nessa partida contra o Corinthians. Então a gente vai ter que aguardar aí um pouco esse tempo para a gente ver como que o Argel vai adaptar essas equipes aí. Porque ele entrou, né, logo depois que o Marcelo Cabo foi demitido pela derrota contra o Sport. Aí ele já fez outro amistoso contra o Sport, onde o time empatou em 2-2, só que nem todos os nomes estavam à disposição ainda, então não dá para ter muito assim a base de como ele vai usar o time. O técnico tem feito treinos bem intensos, tanto que até ele tá botando o corpo pra suar, porque ele tá realmente tentando mostrar como ele quer cada movimentação, né? Então até ele tá entrando para poder fazer o máximo possível pelo esforço dos jogadores. E ele até comentou como uma inspiração dele o Felipão, porque o Felipão começou a carreira dele lá, né? Então realmente a coisa tá sendo intensa, e eu acho que ele já vem com tudo para esse jogo de estreia. O Felipão começou a alavancar a carreira dele aí no CSA, então o Argel até usou como exemplo aí. E é isso, é um time que chega aí com muitas alterações, técnico novo, então o time vai ser meio complicado aí da gente prever como vai entrar em campo nas primeiras rodadas. Vamos acompanhar aí. Isso aí, o próximo agora partiu para a próxima, Flamengo. Que é o Flamengo. Mengão na área. Mengão. Bom, como sempre, o Flamengo chega aí forte na janela de transferência, né? Tem feito contratações aí bombásticas nos últimos anos. E para esse ano não foi diferente, aproveitou aí a intertemporada e trouxe o Rafinha, tirou o Rafinha lá do Bayern, então tem um novo lateral direito aí muito bom pro resto da temporada. E além do Rafinha, trouxe o técnico, né, o Jorge Jesus aí, chegou e badalou o mercado brasileiro. Vamos ver aí como essas contratações se portam aí no Flamengo. Além desses dois, o Flamengo ainda está atrás de um zagueiro, um volante, um lateral esquerdo e um atacante. Esse último foi pedido do Jorge Jesus e o Flamengo já começou aí a se movimentar e voltou a encher o saco do Fluminense, porque tinha tirado o Abel Braga, agora tá querendo tirar o Pedro. O Pedro aí até anunciou recentemente que está à disposição do Fluminense, é muito grato e etc. Mas essa negociação aí ainda está em aberto e o Flamengo está tentando tirar o jogador de lá. Além disso, ainda está atrás do Gerson, que é uma ex-joia do Fluminense, que atualmente é jogador da Roma. Estava emprestado lá na Itália, mas é atleta da Roma. E o Flamengo foi até a Itália aí tentar trazer esse jogador de volta para o Brasil. Além dos dois, o Flamengo ainda tenta a contratação do Gemerson para a zaga e tava aquela especulação do Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz falou que só ia anunciar para um dia depois da Copa América. Acabou a Copa América, tirou foto com a camisa do Flamengo aí com o Paquetá. Vamos ver aí o que dá essa novela aí e se o Flamengo ainda consegue trazer mais esse jogador de peso na Europa aí pro Brasil. Além das chegadas, né, a gente também tem que falar um pouco de quem saiu. O Flamengo perdeu aí 3 nomes. O Abel Braga, que é o técnico que saiu para a entrada do Jorge Jesus. O Jean Lucas, que foi vendido para o Lyon aí. O Jean Lucas que estava no Santos, né, não estava atuando pelo Flamengo. Foi vendido para o Lyon. E o Matheus Sávio, que foi para o futebol japonês também. Em uma pesquisa feita, mais de 50% dos rubro-negros apontaram como um dos principais defeitos, na verdade, da equipe, exatamente a defesa dela. Então é algo que a gente tem que ficar bastante de olho. O Bahia chegou a manifestar interesse no jogador Ronaldo, e além do Bahia teve o Santos e mais 2 equipes, mas o Flamengo já deixou claro que a preferência tá para o time baiano. Mas não, né? Na verdade, eles falaram que eles estão cogitando sim a saída do jogador, até por uma questão de amadurecimento, né? Porque quando voltar, já volta com mais experiência para o mercado.
Falando aí um pouco do elenco do Flamengo, né? Quando o Jorge Jesus chegou, ele já falou logo de cara que o Flamengo tem um elenco grande, porém um elenco desequilibrado. Ele acha que o Flamengo... Eu só falo pra seguir, blá 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 blá. Bom, galera, é isso. Terminamos aí mais um vídeo, mais 4 times. Teve um clássico Fla-Flu aí nesse vídeo já, né? Peço perdão aí às vezes que eu pausei pra tossir. Eu não sei, que eu tô com a garganta muito inflamada, tô muito ruim, perdão aí pela... É que eu não sei de onde vocês estão também, mas gente, São Paulo tá muito frio. Acho que não teve esse frio durante o ano inteiro. A gente ainda teve aí uma festa no 18º andar do prédio com tudo aberto assim, aí minha garganta inflamou de vez. Então tô com a voz meio rouca, mas tá aí, a gente tá continuando gravando os conteúdos mesmo assim. Então, desculpa aí pelos esses problemas técnicos no meio do vídeo, mas acontece, é isso aí. Mas é isso aí, sigam a gente nas nossas redes sociais, acompanhem a gente aqui, continua comentando, né, fazendo os comentários do que vocês acharam, do que vocês querem, sugestões, dúvidas. Muito importante pra gente. Informações a mais que a gente não passou e vamos continuar crescendo. Então é isso aí, compartilha aí com os amigos, ativa o sininho aí pra receber as notificações, curte o vídeo, brigadão por acompanhar a gente. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Eu vou falar um pouquinho depois sobre essa alteração tática que ele fez, mas é só o Cuéllar como volante de ofício, aí o Diego no meio campo, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então a gente percebe aí um time bem ofensivo da equipe do Flamengo e o retorno do Vitinho aí pro time, que passou o primeiro semestre inteiro como reserva e tem ganhado aí muitas oportunidades com o Jorge Jesus nos treinos. O Jorge Jesus já falou que gosta muito do jogador, então a gente vai ver muito do Vitinho aí no segundo semestre pelo Flamengo. O Everton Ribeiro, né, que foi o principal destaque do time desse ano, ele treinou na parte dos reservas exatamente porque ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e ele passou boa parte desse período de intertemporada se recuperando, né, do lesionamento dele. Mas ele já foi liberado também para essa partida de estreia. Agora falando aí do sistema tático do Flamengo, como eu tinha dito antes, a principal alteração do Jorge Jesus foi esse esquema onde ele deixa só um volante de ofício, coloca o Diego praticamente como segundo volante aí, que é a pessoa que ele sente falta, né? Como eu já tinha dito antes. Desculpa. Nossa, tô muito ruim, cara, desculpa. Isso que dá exagerar, sabe? Frio, continua tomando gelado, cerveja gelada. Não façam isso. Aí o Diego assume esse papel aí no meio campo, ele volta um pouco mais para ajudar a marcação e o sistema de frente do Flamengo é muito veloz, como sempre foi, aí vai jogar com Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, então ele retira um volante e deixa o Cuéllar ali como volante de ofício e o Diego faz essa transição entre o volante e o meio campo ali. Quem jogou de primeiro volante boa parte da temporada era o Arão, porque o Cuéllar estava na seleção, mas assim que o Cuéllar chegou já retomou a posição de novo. Ele manteve aí o Diego como capitão da equipe. Além dessas mudanças táticas aí, o Jorge Jesus ele tem um sistema muito radical de lidar com os jogadores, é até engraçado de se ver. Tem notícias aí de quando ele treinava o Benfica lá em Portugal, que ele tinha um relógio especial para controlar o sono dos jogadores, então ele tem aí várias coisas aí que a gente não costuma ver aqui, né? Então acho que vai ser bem interessante essa experiência aí do Jorge Jesus no Flamengo. Tanto que tem gente que ainda zoa, né? Que é uma questão de regime militar mesmo, né? Porque ele já até avisou pro Diego, né? O capitão, que ele não tem essa coisa de cada um almoça no horário, a coisa com ele é todo mundo almoçando junto, todo mundo no mesmo tempo. E já tem até relatos dele, né? Porque ele não tem realmente papas na língua nenhuma na hora de dar bronca, na hora de falar o que ele precisa. Ele não mede palavra, não mede tom. E é tanto que já teve até problemas de relacionamentos em equipes anteriores, exatamente por essa forma dura que ele tem, né, com os jogadores. O Léo Duarte até falou aí na última entrevista que ele fez que ele não conhecia 70% das coisas que o Jorge Jesus tem feito no Flamengo.
Então, eu acho que vai ser uma experiência muito válida aí com o elenco que ele tem nas mãos e a metodologia de trabalho dele. Se o elenco realmente comprar a ideia, eu acho que pode aí trazer muitos frutos para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Claro que eu não espero nenhuma mudança radical de imediato, porque acho que uma mudança tão forte assim precisa de um tempo de adaptação. Mas eu tenho bons olhos aí pro Jorge Jesus e espero que ele realmente agrade aí, consiga fazer uma boa campanha com o Flamengo e quem sabe mudar um pouco esse pragmatismo que a gente vive no futebol brasileiro. Sim. Agora a gente vai para nossa última equipe, que é o Fluminense, né? Flamengo e Fluminense logo em seguida ainda, para realmente terminar com chave de ouro. A gente já vai começar falando sobre a movimentação no mercado do Fluminense. Eles aproveitaram muito essa pausa, né, da Copa América para poder reforçar o time. Então teve bastante alteração. O Fluminense junto com o CSA, e acho que foi um dos clubes que mais teve movimentação, então também vou ler alguns nomes aí. Vou ficar nos 2 vídeos eu lendo, mas pelo menos eu vou passar as informações completas aí para vocês. Sem acertar com o goleiro Walter, que o Fluminense estava tentando trazer já tem um tempo, eles fecharam a contratação do Muriel. Para quem não lembra, o Muriel já foi goleiro do Internacional, agora vai chegar aí pro Fluminense. Renovou com alguns nomes importantes, renovou com o Alan, que é um volante que tem sido muito importante para o Fluminense na temporada, renovou com o Matheus Ferraz até 2020, renovou com o Miguel, que é uma promessa que estava tentada a ir para o PSG, PSG no pé, o Fluminense conseguiu renovar com ele por 3 anos, e renovou com outra promessa, que é o zagueiro Luan, até 2021. Agora a parte ruim que o Fluminense ainda pode perder é o Pedro, que o Fluminense diz que não vai negociar com o Flamengo, mas como eu disse no outro vídeo, essa negociação ainda está em andamento, pelo que a gente tem visto aí nos bastidores. O Fluminense falou que negocia ele para fora, mas pro Brasil não quer vender para ninguém, mas vamos ver aí como é que fica essa situação, né? O Luciano, que está aí sendo sondado por Atlético Mineiro, São Paulo, também não tem certeza se fica ou se vai, então é outra dúvida aí para o time do Fluminense. E o Gilberto, que também aí estava no interesse do São Paulo, mas acredito eu que não vai ser concretizada essa contratação e ele acabe ficando no Fluminense mesmo. Além disso, tem um clube da Turquia que fez uma proposta pelo Marlon, e aí a gente está no aguardo aí de mais informações, porque eu não consegui encontrar nada muito concreto sobre essa proposta aí. Tirando essas possíveis saídas, tem as saídas que já foram concretizadas, que é o Paulinho, que acertou com o Boa Vista, o Fluminense rescindiu o contrato com o atacante Peu, o Paulo Ricardo, que não estava sendo aproveitado, foi para o Goiás, e o Fluminense acertou o empréstimo do Matheus Alessandro para um time da Coreia do Sul. O Matheus Alessandro não estava no Fluminense, ele estava no Fortaleza, e o Fluminense pediu para ele retornar para acertar esse empréstimo com a Coreia. O treinador teve 3 jogos treinos, né, para poder testar a equipe. Os 2 primeiros ele fez muito essa questão mesmo de rodar todos os jogadores, de mexer bastante na escalação. Mas o último jogo, né, dos 3, que foi dividido em 3 tempos inclusive, ele já manteve mais a estrutura em boa parte da partida. Uma boa novidade aí para o torcedor do Fluminense é o retorno do zagueiro Digão, que estava machucado. Porém, o Fluminense está com azar aí nesse setor, porque agora que o Digão volta, o Matheus Ferraz se machuca, então o Digão tem que entrar no lugar do Matheus, e o Fluminense não consegue aí ter sua dupla de zaga titular por conta de lesão. Passando aí do sistema defensivo pro sistema ofensivo, o Fernando Diniz, eu acho que talvez seja o setor onde ele mais tenha problema, é esse setor dos atacantes, porque suas principais peças estão comprometidas aí. O Ione Gonzalez está se recuperando de lesão, o Luciano aí não sabe se vai ou se fica no clube, o Pedro, além das questões aí de contratos e etc, está se recuperando de lesão também, então a gente precisa ver aí como é que o Fernando Diniz aí vai se virar com esses problemas. Além desses problemas, ainda tem o Gilberto, que não tá 100% também estava sendo sondado aí por clubes como São Paulo.
Então vamos ver aí quem vai, quem fica e como o Fernando Diniz consegue lidar com essas ausências. Pro ataque ele tem testado aí o Marcos Paulo e o Guilherme nas pontas jogando junto com o João. Vamos ver aí o que o Fernando Diniz consegue tirar aí, né? Porque tá tendo que tirar a água de pedra porque tá bem complicada a situação. Quem aproveitou muito bem os jogos treinos foi o meia Miguel, que tem só 16 anos e acabou fazendo 4 gols dos 8 gols que o Fluminense fez nesses jogos. Enquanto pra ele o lado tá muito bom, né? Pro coitado do Mascarenhas nem tanto, porque ele vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo e já é o quarto problema médico que ele tem só esse ano, então coitado. Tirando aí também esses problemas com o elenco, né? O Fluminense tinha alguns problemas financeiros aí, já devia 3 meses de salário para os jogadores, que tomam agora e já resolveu sua situação com o Pedro, porque quando o Flamengo começou a tentar contratar o Pedro, eles já resolveram todos os problemas de CLT com o Pedro, porque caso o Flamengo viesse a contratar, eles queriam evitar aí problemas judiciais de cobrança pelo jogador, né? Então eles já resolveram a situação do Pedro, pagaram 1 mês de salário, estão devendo 2 o 13º e os dinheiros de imagem aí para os jogadores ainda. Então outro clube brasileiro que enfrenta problemas financeiros e atrasa salário de jogadores. Vamos ver como é que o Flusão resolve essa situação. Bom, galera, é isso. Terminamos aí mais um vídeo, mais 4 times. Teve um clássico Fla-Flu aí nesse vídeo já, né? Peço perdão aí às vezes que eu pausei pra tossir. Eu não sei, que eu tô com a garganta muito inflamada, tô muito ruim, perdão aí pela... É que eu não sei de onde vocês estão também, mas gente, São Paulo tá muito frio. Acho que não teve esse frio durante o ano inteiro. A gente ainda teve aí uma festa no 18º andar do prédio com tudo aberto, assim, aí minha garganta inflamou de vez. Então tô com a voz meio rouca, mas tá aí, a gente tá continuando gravando os conteúdos mesmo assim. Então, desculpa aí pelos esses problemas técnicos no meio do vídeo, mas acontece, é isso aí. Mas é isso aí, sigam a gente nas nossas redes sociais, acompanhem a gente aqui, continua comentando, né, fazendo os comentários do que vocês acharam, do que vocês querem, sugestões, dúvidas. É muito importante pra gente. Informações a mais que a gente não passou e vamos continuar crescendo. Então é isso aí, compartilha aí com os amigos, ativa o sininho aí pra receber as notificações, curte o vídeo, brigadão por acompanhar a gente. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.